Bom dia aos irmãos, graça e paz. Nós estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia e nós vamos meditar hoje, dar prosseguimento ao estudo que nós começamos há algumas lições atrás. Eu peço então aos irmãos que se coloquem em pé nesse momento para fazermos a leitura do texto bíblico. Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Os irmãos encontraram? Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao 10, o texto diz o seguinte: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrasse dos pobres e que me esforcei para fazer isso. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos já nessa série no livro de Gálatas, a carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, e nós entramos hoje no capítulo 2. Nós vimos até aqui que Paulo estava sendo atacado pela igreja, pelos falsos cristãos ou pelos falsos irmãos que estava denegrindo a imagem do apóstolo Paulo de algumas maneiras. De que maneira esses falsos irmãos ou falsos mestres estavam atacando a autoridade de Paulo? Primeiramente, eles estavam afirmando que Paulo não tinha autoridade apostólica. Então, Paulo, se defendendo disso, nós já vimos na lição anterior o quanto essa questão de Paulo ser apóstolo era importante. Então, esses falsos irmãos estavam dizendo que, na verdade, Paulo não era um genuíno apóstolo. Que o que Paulo estava ensinando também deveria ser rejeitado. Afinal, ele não tem autoridade apostólica. Então, nós vimos isso. E Paulo, então, começa a fazer uma defesa do seu apostolado no capítulo anterior. No final do capítulo anterior, que nós vimos já na semana retrasada. Agora, no capítulo 2, Paulo ele continua defendendo a sua autoridade apostólica. Nós vimos no capítulo anterior que Paulo defendeu a sua autoridade apostólica de que maneira? Fazendo a sua autobiografia, mostrando alguns relatos de sua vida, comprovando que aquele evangelho que ele recebeu era uma revelação, que o próprio Cristo entregou a ele. Então, de que maneira Paulo defendeu a sua autoridade apostólica?
Ele defendeu a sua autoridade apostólica, mostrando que após a sua conversão, ele não foi para Jerusalém se encontrar com os demais apóstolos, até porque eles tinham medo de Paulo, porque Paulo tinha uma fama de alguém que perseguia a igreja. Paulo mostra que ele foi 3 anos para uma região bem longínqua, ficou ali, nós não sabemos o que aconteceu ali. 3 anos depois, Paulo vai para Jerusalém se encontrar com alguns dos apóstolos. Na verdade, ele foi para encontrar Pedro. Chegando lá, encontrou também Tiago, irmão do Senhor. E ele mostra que ele ficou apenas 15 dias em Jerusalém, o que era insuficiente para ele receber toda a revelação do Evangelho por parte de Pedro. E se nós atentarmos para Atos, nós vamos ver que esses 15 dias foram marcados de atividades, da qual ele teve que pregar em várias sinagogas. Então não dava tempo de Paulo receber o seu evangelho por parte deles. Então ele mostra que o evangelho que ele tem não é mera tradição dos apóstolos, nem mera cópia deles. Ele nos mostra que o evangelho que ele recebeu é um evangelho que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Na lição passada nós vimos que esses 3 anos que ele passou fora, escondido, nós não sabemos o que ele fez, ele passou ali recebendo o evangelho. Agora nós entramos no capítulo 2 e nós vamos ver que ele prossegue ainda dando relatos de sua biografia. Nós vamos ver que ele vai nos mostrar alguns fatos a respeito da sua própria vida, né? Nós já sabemos então que aqueles falsos mestres haviam se levantado contra a autoridade, dizendo que ele não era um genuíno apóstolo. Nós vimos também em outra oportunidade que ele rebateu isso, e nós vimos então até aqui que as acusações contra Paulo elas eram fortes, mas os falsos mestres não pararam por aqui. Os falsos mestres continuaram acusando Paulo, só que dessa vez a acusação era que o evangelho que Paulo prega era um evangelho diferente do evangelho de Pedro. É como se Paulo estivesse carregando a igreja com outro evangelho. Olha, vocês estão crendo no evangelho de Paulo, mas lá em Jerusalém os outros apóstolos eles estão ensinando outra coisa, hein? Acho que, não sei não, Paulo está sozinho nessa. Paulo contra os outros, covardia, Paulo sozinho contra os dois. Então, se Paulo está ensinando diferente dos outros apóstolos, então ele é um falso apóstolo, nós devemos tomar cuidado com ele. Esta era a acusação que era feita ao apóstolo Paulo. Mas nós vimos no capítulo 1, do verso 10 em diante, nós vimos que Paulo já deixou muito claro, trabalhando o raciocínio lógico de Paulo, ele já deixou claro, ele já preparou seus ouvintes para uma conclusão. A conclusão é que o evangelho é único. Nós temos um único evangelho. Nós vimos, através de 2 palavras gregas, que Paulo já deixou muito claro que somente há um evangelho. E todos os demais são evangelhos falsos que, na verdade, nem deveriam receber título de evangelho. Então essas acusações estavam por trás da carta, por trás dessa sessão que nós vamos estudar nessa manhã. A pergunta que pairava sobre a mente dos Gálatas e sobre a mente de outros que estavam recebendo a carta ou os ensinos de Paulo era: e agora? Quem nós devemos seguir? Será que nós devemos seguir o apóstolo Paulo? Será que nós devemos atentar para o evangelho que os outros apóstolos, Pedro, Tiago, estão ensinando em Jerusalém? E agora? Vamos para que lado? Da maioria ou para o lado da minoria do apóstolo Paulo? Bom, o apóstolo Paulo ele é muito inteligente, então ele tem um ponto favorável. Entretanto, os outros apóstolos são a maioria. E os outros apóstolos andaram com Jesus. Então havia essa discussão inútil na igreja. E Paulo quer nessa sessão acabar com isso, mostrar que na verdade não há diferença, não há outros evangelhos. Que o evangelho que Paulo ensina é o mesmo evangelho que é ensinado pelos apóstolos. Então nós vamos ver isso de maneira clara. Eu quero fazer algumas considerações sobre a visita de Paulo a Jerusalém. O texto que nós lemos mostra que 14 anos depois da sua conversão, Paulo vai para Jerusalém. Então perceba que durante 14 anos da sua conversão, apenas 3 anos após, ele fez uma visita muito rápida a Jerusalém. Depois ele não foi mais a Jerusalém.
14 anos após a sua conversão, Paulo retorna a Jerusalém. E nós temos alguns detalhes a respeito dessa visita em Jerusalém. E eu quero tratar disso com um detalhe. Olha o versículo 1 e 2, nós vamos ver alguns detalhes nesse texto. Bem, Paulo nos diz aqui que subiu a Jerusalém. Né? Nós já vimos nos estudos anteriores que ele tinha ido uma vez só. Nós descobrimos, lendo esse texto, que Paulo ele recebeu uma revelação. Olha, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando comigo também Tito. Fui para lá por causa do quê? Por causa de uma revelação. Bem, nós não sabemos ao certo que revelação é essa, mas ao que tudo indica é a revelação feita pelo profeta Ágabo, da qual ele profetizou a respeito da ida de Paulo a Jerusalém, mostrando que haveria ali algumas perseguições, fome. Agora a pergunta é, o que Paulo fez ao chegar em Jerusalém? Qual era a finalidade de Paulo retornar a Jerusalém 14 anos após a sua conversão? Até então ele só tinha ido uma vez. E agora, 14 anos, Paulo vai a Jerusalém. E por que esse fato é importante? Por que ele está relatando esse fato aqui? O que ele foi fazer lá? O texto nos diz que ele foi expor o evangelho. Observe ali, expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. A função de Paulo nessa visita, nessa viagem até Jerusalém, era expor o evangelho que ele estava pregando durante 14 anos. Há 14 anos, Paulo prega esse evangelho aos gentios. Ele se denomina apóstolo dos gentios. E agora ele vai a Jerusalém expor o seu evangelho. Mas expor a quem? A quem é que Paulo vai expor? E de que maneira Paulo vai expor o seu evangelho? Primeiro, nós sabemos que Paulo expôs o seu evangelho de maneira particular. Então não foi uma exposição aberta, geral a todos, mas foi uma exposição particular. A quem ele fez essa exposição? Aos que pareciam mais influentes. Quem são esses mais influentes? Nós vamos ver no texto, logo mais à frente, que esses influentes eram o irmão de Jesus, Tiago, Pedro e João, que próprio Paulo chama de colunas da igreja. Ou seja, a igreja estava ali fundamentada sobre o ensinamento desses três homens aqui, Tiago, irmão do Senhor, Pedro e João. Então Paulo vai a Jerusalém, que era ali o QG dos apóstolos, e ele vai expor o seu evangelho a esses influentes, a esses que pareciam influentes. Para que Paulo fez isso? Observe que ele diz: para não correr ou ter corrido inutilmente. Então observe que não correr no presente e ter corrido no passado. O que ele está falando? Por que eu vim até aqui em Jerusalém? Ou falando para os Gálatas, por que eu fui até Jerusalém? Eu fui ali porque eu recebi uma revelação de Deus para ir. Eu levei comigo Barnabé, levei Tito, e eu fui ali expor o evangelho que eu prego entre os gentios. E eu fiz isso em particular aos colunas da igreja, aos cabeças da igreja. Por que eu fiz isso? Para não correr ou ter corrido inútil. Para que tudo aquilo que eu estou ensinando hoje, ou aquilo que eu ensinei até agora, não seja jogado no lixo. Eu não quero correr inutilmente, eu não quero correr de maneira que eu tenha desperdiçado o meu tempo. Eu gastei 14 anos da minha vida pregando o evangelho aos gentios. Eu estou correndo ainda. E eu fui lá para que eu não continue correndo ou não tenha corrido inutilmente. Para que tudo aquilo que eu ensinei a vocês não seja jogado fora. Porque se Paulo está carregando a igreja com outro evangelho, ele mesmo deu essa sentença no versículo 8. Ele deveria também ser considerado um anátema. E o seu ensino, evidentemente, deveria ser rejeitado. Paulo está preocupado com isso. Os seus ensinos, a sua autoridade está sendo atacada, então ele precisava fazer isso. Paulo não foi a Jerusalém para conferir se aquilo que ele está ensinando era correto. Ele tinha plena convicção daquilo que ele estava ensinando, porque ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Ele não tinha dúvida disso. Ele nem tampouco ele foi apenas para receber um aval dos apóstolos, para dizer, eles estão de ok comigo. Não, o que estava em jogo, como ele mesmo nos mostrou, é a verdade do Evangelho. Então, quando a verdade do Evangelho está em jogo,
por amar o evangelho e amar aos irmãos, Paulo, então, ele sempre toma algumas decisões drásticas. E essa foi uma decisão dele. Foi até o quartel-general dos apóstolos, em particular, sentou com os cabeças, com os três aqui, e expôs para eles aquilo que ele prega. Então, seguindo o nosso texto, nós vamos ver que a visita de Paulo teve dois aspectos, basicamente. Nesse texto que nós lemos, nós destacamos os companheiros de Paulo. Paulo levou consigo duas pessoas. Um deles é Tito e o outro é Barnabé. E um outro aspecto dessa visita é o evangelho de Paulo, o evangelho que Paulo prega. Então, o primeiro aspecto que nós vamos destacar nesse texto é exatamente a respeito dos companheiros de Paulo. Quem são esses companheiros de Paulo? Paulo nos informou que nessa visita foram levados com ele duas pessoas. Um deles, Barnabé. Bem, Barnabé tudo bem, tranquilo, nenhum problema. Barnabé é judeu, não tem dificuldade nenhuma. Agora, Tito era um grego, um gentio. E Paulo introduziu no meio do quartel-general alguém gentio. Para nós parece uma coisa simples, mas essa atitude poderia ter colocado a situação da igreja em risco. Porque os judeus, qual era a mentalidade dos judeus com relação aos gentios? Lembrando que a igreja cristã ela estava numa transição ainda. Então os próprios discípulos ainda tinham uma mentalidade um pouco judaica em alguns aspectos, estavam aprendendo isso ainda. Qual era a visão que um judeu tinha de um gentio? Um judeu acreditava que quando o Messias viesse, todos os gentios seriam destruídos e ficaria somente os judeus. Por quê? Porque eles acreditavam que eles eram os únicos que mereciam a salvação, né? O único povo escolhido de Deus, e que os demais seriam rejeitados. Essa era a visão. E agora Pedro chega lá no quartel-general com Tito e apresenta isso. Certamente poderia ser uma situação tensa, uma situação perigosa. E algumas perguntas que pairavam sobre a cabeça era: como reagiriam os apóstolos ao ver um gentio no meio deles? Aceitariam esse gentio como um irmão? Obrigariam Tito a ser circuncidado? Veja no versículo 3 a 5 qual foi a reação dos irmãos de Jerusalém. O que eles fizeram ali com Tito? O texto diz: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. É claro que foi uma atitude ousada de Paulo. Nós não temos dúvida. Introduzir um gentio entre os apóstolos poderia ser interpretado como uma afronta, como uma provocação. Será que essa foi a intenção de Paulo ao levar consigo Tito? Paulo queria provocar os outros apóstolos? Será que Paulo queria testar os outros apóstolos para saber como é que eles reagiriam com relação aos gentios? O texto deixa muito claro a razão pela qual ele levou Tito consigo. A razão eles nos mostram que o que estava em jogo aqui era a verdade do Evangelho. Por que Paulo levou Tito consigo? Por causa da verdade do Evangelho. Paulo queria deixar claro a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho diz que todos devem ser aceitos. Não só judeus, mas também gentios. A salvação de Jesus alcançou os gentios, não somente os judeus. Então Paulo queria mostrar que o Evangelho de Jesus, que alcançou a todos, que essa verdade estava sendo atacada. Então por que Paulo levou Tito consigo? Para que a verdade do Evangelho permanecesse com essa igreja da Galácia. Eu levei comigo Tito para provar para vocês que o Evangelho de Jesus, ele abraçou a todos. Qual foi a reação dos apóstolos? Não obrigaram Tito a circuncidar-se. Lembra em Atos capítulo 15 que nós já vimos que
os falsos mestres, eles estavam obrigando os cristãos gentios a circuncidar-se. Eles diziam que aqueles que não se circuncidavam, eles não eram salvos. Ou seja, para ser salvo era necessário fazer a circuncisão, que era aquela marca externa que o judeu faz ao 8º dia. Eles estavam ensinando isso. E agora Paulo chega com Tito, e Tito não é obrigado a circuncidar-se. Ou seja, esse falso evangelho que estão ensinando no meio das igrejas, de que é necessário ser circuncidado para a salvação, Pedro não obrigou ele a circuncidar. Pedro não fez nada. Pedro permitiu que ele continuasse sem circuncidar. Ou seja, o evangelho que eu prego é o mesmo que ele está pregando. Porque eu não obriguei. Pedro também não obrigou. Então Paulo está fazendo isso, levantando isso por causa da verdade do evangelho. As nossas atitudes com relação aos outros irmãos ou a mesmo falsos mestres, as nossas ações também devem ser por causa do amor ao evangelho, não por ódio aos falsos mestres. Às vezes a gente acaba sendo levado a ter um pouco de sentimento maligno com relação aos falsos mestres, porque dá raiva mesmo. Mas a nossa reação aos falsos mestres deve ser por causa das pessoas que estão sendo enganadas por eles e por causa da verdade do evangelho. O segundo aspecto que nós temos é o evangelho, que Paulo chama de o meu evangelho em algumas ocasiões. Paulo, ele se considera o detentor do evangelho. Ele ama tanto o evangelho que ele chega a dizer, meu evangelho. Nós já vimos nos versos 2 que Paulo expôs o seu evangelho, em particular aos colunas da igreja, que nós já vimos os nomes deles. Aqui nesse verso, ele diz que eles eram influentes. A influência de Pedro, Tiago e João, ela era uma influência muito notória. Afinal, Pedro e João andaram com Jesus 3 anos. Eram os apóstolos que faziam parte do grupo mais íntimo ali juntamente com Jesus. Então esses caras, eles eram de fato influentes. Nós temos o irmão do Senhor Jesus, que dispensa comentário, apesar de não ter crido antes da ressurreição, mas era irmão do Senhor Jesus, viu muitas coisas. Então de fato esses 3 elementos, essas 3 pessoas, eles eram influentes na igreja. Mas parece que Paulo está minimizando isso, não parece? Paulo não cita o nome deles até então. Paulo diz, os que me pareciam influentes, o que eles eram não me faz diferença, Deus não olha para a aparência. Depois Paulo fala, eles não me acrescentaram em nada. Não parece que Paulo está menosprezando os outros apóstolos? Uma vez, ouvindo um televangelista, caí na besteira de ligar a TV, e eu vi uma exposição sobre esse texto, e era exatamente isso que esse televangelista estava expondo. Que Paulo era superior aos outros apóstolos, vai vendo o que o cara está falando, e que Paulo menosprezou esses outros apóstolos, porque ele falou assim, eles não fizeram diferença, eles eram influentes, mas para mim não fizeram diferença nenhuma, Deus não julga a aparência deles, e eles não me acrescentaram em nada. Eu conversei com eles, eles não tiveram nada para me acrescentar. Mas essa não é a verdade. O que o texto está falando não tem nada a ver com isso. Paulo está querendo mostrar exatamente o contrário. Que aquilo que ele ensina é igual aos apóstolos. Se Paulo menosprezar os apóstolos, os falsos mestres estão com a razão. Paulo perdeu a batalha para eles aqui. Mas o que Paulo está falando? Paulo está dizendo quanto aos que pareciam influentes, e ele diz agora, o que era então não faz diferença para mim. Aqui nós temos 2 possibilidades nessa expressão. O que era então, se referindo ao passado deles. Lembrando que se você comparar o passado intelectual de Pedro e dos demais pescadores, dos demais apóstolos, com o de Paulo, Paulo é superior. Porque Pedro era um pescador. Os outros apóstolos, eles não eram cultos. Paulo era muito culto. Então, a primeira possibilidade é que Paulo fala assim, o que eles eram, então, isso para mim não faz diferença. Eu não me importo que eles eram pescadores, que eles eram simples homens. Deus não olha para isso. Deus não olha para a aparência deles. Então esta é uma primeira opção que nós temos. A segunda opção
que Paulo está se referindo ao que eles eram quando andavam com Jesus. Eles é alguém que andaram com Jesus durante 3 anos. O que eles eram não importa. Deus não julga pela aparência. Mas a primeira opção parece ser mais correta, porque ele afirma: Deus não julga pela aparência. Deus não julga por aquilo que a pessoa aparenta ser. Então, Paulo não está menosprezando eles. Paulo está falando ainda que não importa quem eles eram. Não importa se eles eram pessoas iletradas. O que importa é que Deus os chamou. Deus não olha para isso. Deus não olha para a aparência. Portanto, se você é um iletrado, não se preocupe. Deus não olha pela aparência. Dá tempo de você estudar ainda. Tá bom? Mas e essa expressão? Não me acrescentaram em nada. Se eu falar que eu fui conversar com o Felipe para pegar informação com ele sobre como é que toca baixo, mas ele não me acrescentou nada. Eu estou dizendo que eu não aprendi nada com ele. O cara não serviu para me ensinar nada. Não é isso que eu estou afirmando? Mas não é isso que o texto está dizendo. O contexto vai nos mostrar claramente que Paulo foi, em particular, expôs o seu evangelho a esses 3. Eles ouviram o evangelho e qual foi a conclusão final? Não acrescentaram nada. Ou seja, eles não olharam para o evangelho que Paulo expôs e falaram: Paulo, você falou legal, mas você precisa lembrar que falta isso, faltou você falar isso, você não passou aqui na avaliação, você precisa acrescentar alguma coisa. Significa que eles ouviram tudo que Paulo falou e não acrescentaram absolutamente nada. Ou seja, está correto o que Paulo está falando. Nós concordamos plenamente com eles. Ou seja, a acusação dos falsos mestres, elas caem por terra. Por quê? Os apóstolos ouviram ele. Os apóstolos não obrigaram Tito a circuncidar. E os apóstolos não acrescentaram nada após Paulo expor o seu evangelho diante deles. Paulo mostrou então que ele está em plena harmonia, em plena concordância com os demais apóstolos. Veja o verso 7, o que Paulo acrescenta. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro ao circunciso. Além de eles não acrescentar nenhuma vírgula naquilo que Paulo falou, eles não ficaram em silêncio. Os colunas da igreja olharam para Paulo e reconheceram que nele havia sido confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou seja, aos gentios, assim como a Pedro aos incircuncisos. Eles entenderam que Deus havia chamado tanto Pedro quanto Paulo. E nós vamos ver isso no próximo versículo. Veja que o próximo versículo destaca para nós. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo, então Deus agiu por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, esse mesmo Deus também operou por meu intermédio para com os gentios. O que Paulo está fazendo? Paulo está mostrando que o seu chamado apostólico tem a mesma origem, a mesma fonte, Deus. Quem que o chamou para ser apóstolo, ele já deixou isso muito claro no capítulo 1, como nós já vimos, que Deus é quem o chamou para ser apóstolo. E aqui ele mostra, e essa mesma ação que agiu em Pedro para ser apóstolo, também está agindo em mim. Fica muito claro para nós que Paulo recebeu de Deus um chamado. Veja o versículo 9, o que os apóstolos fizeram a respeito disso. Verso 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida. Então os apóstolos, eles reconhecem a graça que Deus concedeu a Paulo. Ele diz: Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Então os apóstolos, o QG de Jerusalém,
eles reconheceram que havia uma graça que foi concedida a Paulo. Deus deu essa graça a eles. É como se eles estivessem agora carimbando a carteirinha apostólica. Bem-vindo ao grupo apostólico, bem-vindo ao nosso grupo. Eles receberam Paulo, eles reconheceram que havia uma graça sobre ele. E eles estenderam a mão direita, a destra, que era considerada a destra de comunhão, né? Nós estamos à destra do Pai, à direita do Pai. Isso quer dizer comunhão. Então eles receberam Paulo na comunhão. E eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles ao circunciso. Houve pleno acordo. Eles ouviram o meu evangelho, não acrescentaram nada, eles reconheceram que havia uma graça sobre mim e eles estenderam as mãos e nos receberam como sendo parte do grupo apostólico. E eles concordaram que o meu chamado era para os gentios. Eles não discordaram disso, porque os falsos mestres, evidentemente, não concordavam com Paulo ser apóstolo para os gentios. Onde já se viu apóstolo aos gentios? Apóstolo tem que ser aos judeus, tem que ser igual ao Pedro, tem que ser igual ao Tiago, tem que ser igual aos 12. Aos gentios não, a gente não gosta muito de gentio. E Paulo então mostra que não há discordância. Os apóstolos não se preocuparam com ele ser apóstolo entre os gentios. Até concordaram com isso, até eles concordaram em Paulo ser um apóstolo. E eles somente pediram algo. O que eles pediram? Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres que me esforcei por fazer. Essa visita a Jerusalém, ela se deu por ocasião também da pobreza, da dificuldade em que a igreja de Jerusalém estava passando. E nós vamos ver que Paulo já estava se preocupando com a necessidade dos irmãos de Jerusalém, dos irmãos pobres de Jerusalém. E nós vamos ver durante outras epístolas que Paulo se preocupou em colher ofertas. Se você ler Romanos, ele vai falar um pouco disso. Se você ler outras cartas, ele vai também se preocupar em colher ofertas. Coríntios, para poder levar aos irmãos empobrecidos de Jerusalém. Então Paulo, ele é alguém que, além de pregar o seu evangelho em particular, não ser rejeitado, ser aceito, ele recebe uma orientação dos outros apóstolos e ele não tem dificuldade em se submeter a isso. Porque o que eles pediram estava em consonância com a verdade do evangelho. Amar aos irmãos, amar ao próximo. Quando isso acontece, Paulo não tem dificuldade de abrir concessões, não tem dificuldade de fazer, porque está de acordo com a verdade do evangelho. Conclusão que nós chegamos aqui. Bem, talvez ao observar esse relato da história de Paulo, a gente pergunta, Paulo foi lá, Paulo pregou o seu evangelho, e o que eu tenho a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? O que isso influencia para a igreja no século atual? Isso foi há quase 20 séculos atrás e hoje. O que isso tem a ver? Por que esse texto ainda está em nossas mãos? A primeira coisa que nós aprendemos é que a verdade ela é única e imutável. Nós precisamos ter isso em nossa mente, porque hoje em dia estão pegando a verdade do evangelho e estão alterando ele. Essa semana eu andei postando alguns textos, né? As pessoas, vocês viram, né? Esse texto é parte da minha tese, né? São textos da tese que eu fiz e eu estou postando pedacinhos que eu acho lá interessante. E alguém pediu a tese e eu enviei a tese. Ao enviar essa tese para algumas pessoas, depois eu acabei, já que eu estou enviando para enviei para outras pessoas também. E para uma das pessoas que eu enviei, eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte: olha, eu estou lendo a sua tese e tudo, tá legal, mas ela parece um pouco salgada. Ela está um pouquinho salgada, ela falou. E eu andei procurando alguns artigos reformados e achei um pouco salgado também. Bom, eu vou responder, né? Alguém que eu conheço e estou tentando ajudar. Eu perguntei o seguinte: tá bom, o que você leu é salgado, mas qual é o padrão de medida que você está tendo para afirmar que é salgado? Qual é a base? Qual é o parâmetro que você usa? Eu falei, vou contar uma história para você. Eu falei para ela, quando eu cheguei no Japão, eu senti vontade de tomar café. Aí tinha uma maquininha de café. No Japão tem as maquininhas de café, vocês sabem.
Eu falei pro meu cunhado, eu quero tomar um café. Ele falou assim, você quer doce ou amargo? Eu falei, doce. Ele falou assim, eu vou dar o café mais doce para vocês, que é o Boss. Café é o que eu conheço mais doce, Boss. Colocou a moedinha, caiu o Boss. Deu uma golada, meu amigo, que café amargo era aquele? Eu achei que o meu cunhado estava brincando com a minha cara. O café Boss para mim era muito amargo, era terrivelmente amargo. Joguei tudo fora, não conseguia tomar. Por quê? Qual que era o meu padrão de doce? Melado. Meu pai mela o café. Meu pai, ele vira 1 quilo de açúcar no café. Aquilo para mim era o padrão de doce. Só que nós sabemos que tomar açúcar em excesso não é aconselhável. Então, o que era padrão para mim, se eu fosse no médico e falasse aquilo que eu tomava como açúcar, ele ia falar, tá errado, você tem que diminuir a quantidade de açúcar. Eu disse, hoje, o café Boss, eu estou pensando se eu tomo ele, porque eu acho que ele é muito doce. Já estou começando a achar o café Boss doce demais, já estou partindo para outro. Porque o meu padrão do que é doce mudou. Eu falei assim, talvez você está olhando para o que você está lendo, você está achando salgado, porque você está acostumada a beber mel nas igrejas que você vai. Estão dando mel para você. E quando você ouve uma coisa balanceada, talvez parece salgado, porque você está acostumado com doce. Aí eu comecei a explicar um pouquinho, a pessoa entendeu. Mas hoje as pessoas estão, de fato, acostumadas a receber um evangelho melado, um evangelho docinho. E quando você apresenta o evangelho para elas, o evangelho de Cristo, esse evangelho parece, não, esse evangelho seu é mudado, né? Esse evangelho seu está diferente, está estranho. Quando, na verdade, quem mudou o evangelho não foi... não somos nós. Quem mudou o evangelho são os falsos apóstolos que estão na televisão, prometendo riqueza, prometendo um monte de coisa. Jesus mesmo não prometeu nada disso. Então, nós temos que ter em nossa mente que a verdade do evangelho ela é imutável. Assim como ela era na época do apóstolo Paulo, ela tem que ser hoje. Assim como era na época dos pais da igreja, ela tem que ser hoje. O que eu disse para essa pessoa falei assim, o que você precisa fazer é olhar o que eu disse, olhar para a história da igreja, volta lá no 1º século, veja o que os pais da igreja disseram, depois veja o que os reformadores disseram, passe pelos puritanos, veja o que eles falaram e depois chegue aí até Spurgeon e para ali. Não vem para cá não, para em Spurgeon e veja o que foi dito. E você vai ver que o que eu estou afirmando aí condiz com o cristianismo histórico. Então, quem é que mudou? Falei, se eles estão corretos, então a verdade do evangelho ficou na penúria por quase 2000 anos. E a pessoa resolveu também pesquisar. Então nós devemos ter em nossa mente que o evangelho é imutável. Como é que você sabe se o seu evangelho ele é o correto ou não? Como é que você faz para saber disso? Como é que você faz? Você submete ele ao cristianismo histórico. Olha o que você está pregando, se foi pregado lá no 4º século, no 5º século. Às vezes aquilo que as pessoas estão pregando hoje é o que foi rejeitado no 4º século. É o que foi rejeitado no século XVI. Então, nós precisamos submeter a isso, olhar para as Escrituras e olhar para a história da igreja. Não podemos rejeitar a história da igreja, porque o Evangelho permanece, como sempre, imutável. Alguns, por não compreender que o Evangelho é imutável, acabam tendo dificuldades com relação a isso. Está na moda hoje no setor evangélico alguém afirmar que existe o Evangelho paulino, o Evangelho joanino e o Evangelho petrino. Não sei se vocês já ouviram isso por aqui, mas existe um setor no meio evangélico que já está fazendo uma distinção entre o Evangelho, né? Então tomem cuidado com isso. O Evangelho de Pedro, Paulo, dos demais é o mesmo. O que acontece é que Deus permite que cada apóstolo use a sua maneira de escrever, né? A sua característica literária. Então, na característica literária, é lógico que Paulo é diferente de Pedro. O próprio Pedro reconhece. As cartas de Paulo é difícil entender. O próprio Pedro reconheceu isso. Mas, no conteúdo, é a mesma coisa. E isso a gente acaba fazendo, né? Quando eu estava no seminário, acho que o Vitor vai lembrar disso aí, o seminário era de linha reformada, né? Pelo menos estava escrito nisso. E, de repente, vamos lá estudar Romanos.
Para quem é reformado sabe que o Romanos, chapa quente. Depois, Efésios. Uma indagação que eu fiz na época, pô, a gente só vai estudar livro calvinista? Como assim, né? A gente só vai estudar livro calvinista? Como assim? Não é as Escrituras? Então a gente pode correr esse risco de rejeitar alguns textos, como Hebreus 6, alguns textos de João 3,16, pensando, ó, esse aqui é um texto arminiano, né? Isso aqui estou fora. Mas não, é a verdade do Evangelho. Nós não podemos fazer distinção, fazer diferença. Nós tendemos a fazer isso. Tende a fazer essa dicotomia entre os escritores, né? A gente tende a olhar para Pedro, para João e ver essa diferença. A diferença é literária apenas, mas não no conteúdo. E Paulo provou isso. Paulo foi lá, pregou o Evangelho, eles não acrescentaram nada. Paulo também não acrescentou nada ao que eles creem, porque o Evangelho, ele vem de quem? Ele não vem da mente engenhosa dos 12 apóstolos, não veio da mente engenhosa de Paulo. Quem que deu o Evangelho aos apóstolos? Jesus. E Paulo recebeu de quem? Jesus, naqueles 3 anos em que ele passou lá na região bem distante de Jerusalém, como nós já vimos na outra vez. Então nós não podemos colocar um apóstolo contra outro. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos olhar as Escrituras e entender que aquele todo faz parte do Evangelho imutável do Senhor Jesus Cristo, que foi distribuído aos seus santos apóstolos. A segunda conclusão que nós tiramos de tudo isso aqui hoje é que a verdade do Evangelho deve ser mantida. Você tem em suas mãos a verdade do Evangelho. E essa verdade do Evangelho ela deve ser mantida, deve ser preservada. Portanto, você é um guardião do Evangelho. Você é um guardião da verdade do Evangelho. E você deve zelar por ela. Zelar para que ela não seja alterada e zelar para que ela chegue nas mãos de outras pessoas. Irmãos, falsos mestres, eles não rejeitam o Evangelho por completo. Liga a TV. Você não vai ver eles falar, o Evangelho de Jesus está errado. Você vai ver eles usando o Evangelho de Jesus para afirmar os seus erros. Então, os falsos mestres, eles não rejeitam o Evangelho por completo. Eles não chegam lá de cara aberta e dizem, olha, tudo que Jesus falou está errado. Mas eles alteram o Evangelho em alguma parte. Eles alteram o Evangelho em alguma parte e isso é suficiente para nós rejeitá-lo. Desculpe a ilustração que eu vou usar aqui, mas talvez você pense, mais um pouquinho que altera está valendo, né? Talvez você pense, está falando de Jesus, tá bom, você está muito crítico, afinal, eles estão falando de Jesus também. Talvez você pense nisso, né? Está errado, mas está falando de Jesus. Pergunta que eu faço, a Marcela acabou de beber um copo de água ali, né? Se você soubesse que tem 1% de fezes nesse copo aí, você beberia? Não beberia. Quem é que beberia? 1% de fezes. Se com 1% de fezes você não bebe água, por que você quer beber o Evangelho com 1% de heresia? 1% de erro. Então nós devemos zelar pela pureza do Evangelho, zelar para que ele permaneça puro. Quando nós estamos falando do Evangelho, nós não devemos abrir concessões. Olha que interessante. Paulo levou Tito não foi obrigado a circuncidar-se. Só que em outra ocasião, Paulo circuncidou Timóteo. E agora? Paulo abriu concessão. Por que Paulo circuncidou um e não circuncidou o outro? Porque o que estava em jogo era a verdade do Evangelho. E no caso de Timóteo, por que ele fez isso? Por causa da fraqueza de alguns irmãos. Então, a fim de ganhar esses irmãos fracos, Paulo abriu uma concessão a eles. Mas quando o assunto virou e jogou em torno do Evangelho, aí ele falou, aqui eu não abro concessão. Fraqueza do meu irmão até abro concessão, mas quando é questão de Evangelho, questão da verdade do Evangelho, não há concessão. Nós podemos abrir algumas concessões, mas quando isso é relacionado ao Evangelho, não há concessão. Quando nós nos referimos ao Evangelho, como eu já disse alguma vez, 1% de erro é igual a 100% de erro. O Evangelho deve ser puro, deve ser mantido intacto em nossas mãos. Não devemos acrescentar nada, nem tampouco extrair nada.
Então nós devemos ter uma combinação de brandura e força. Quando Paulo via que estava em jogo a fraqueza dos irmãos, ele era brando. Você lê as outras cartas, você vai perceber essa brandeza dele. Não sei se existe essa palavra. Mas você vai perceber isso. Mas quando diz respeito ao evangelho, Paulo não dá boi. Paulo é energético, Paulo vai para cima, Paulo não abre concessão. E nós, irmãos, precisamos, começando de mim, a entender que nós precisamos balancear brandura com força. Às vezes eu sinto que eu tenho usado a força quando eu devo ser brando. E eu uso brandura quando eu devo usar a força. E a gente precisa aprender a balancear isso. Quando a gente vê alguns falsos mestres, ou a gente às vezes tem que ser mais duro, a gente acaba sendo brando. Quando a gente vê alguns irmãos fracos que precisam da nossa brandura, a gente chega e assola neles. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois aspectos, brandura e força. Que esta seja então a conclusão de tudo, disse Lutero. Lutero olhou para esse texto, na sua exposição, e Lutero chegou a uma conclusão interessante com relação à combinação entre brandura e força. Veja o que Lutero absorveu desse texto e a gente conclui com isso. Lutero diz o seguinte: que esta seja então a conclusão de tudo, que nós podemos sofrer a perda de nossos bens, nossa reputação, nossa vida e tudo que temos, mas o Evangelho, a nossa fé e Jesus Cristo jamais permitiremos que nos seja arrebatados. E maldita seja aquela humildade que avilta e se submete nessas questões. E que todo cristão seja orgulhoso, não condescendo quando se trata de negar a Cristo. Portanto, se Deus me ajudar, a minha cabeça será mais dura que a cabeça de todos os outros homens. Neste ponto, eu assumo o título segundo o provérbio, cedo nulli, que significa não cedo a ninguém. Sim, eu me alegro de todo o coração em me mostrar neste ponto rebelde e obstinado. E aqui eu confesso que serei sempre intrépido e inflexível, a ninguém cederei sequer uma polegada. O amor cede, pois ele sofre tudo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas a fé não cede. Agora, no que se refere à fé, devemos ser invencíveis e, se possível, mais duros do que o diamante. Mas no tocante ao amor, devemos ser meigos e mais flexíveis do que a cana ou a folha que é sacudida pelo vento. Prontos a nos submeter a tudo. Que Deus nos ajude a manter esse equilíbrio. Vamos nos colocar em pés. Vamos agradecer a Deus, porque primeiramente Ele nos confiou o Evangelho, né? Cada um aqui tem o Evangelho em suas mãos e Deus confiou a você. E vamos pedir a Deus que nos dê essa cabeça dura que Lutero falou aqui, de não ceder em relação ao Evangelho. Mas também vamos pedir a Deus que nos dê um coração flexível como um papel balançado pelo vento ou a cana sacudida pelo vento, no que diz respeito ao amor, ao tato com a fraqueza dos outros, a fraqueza dos nossos irmãos. Esse é um desafio grande para nós e principalmente para mim, né? Alcançar esse equilíbrio, né? Então eu pedirei a Deus também por mim e por vocês, né? Para que Deus nos conceda essa brandura e essa firmeza nos devidos momentos. Deus nos ajude a manter esse equilíbrio. Então curve sua cabeça, vamos agradecer a Deus por tudo e orar a Ele. Pai, nós queremos primeiramente te agradecer porque o Senhor usou o apóstolo Paulo para defender o Evangelho e essa defesa chegou até nós. E as lições que nós adquirimos através
dessa experiência do apóstolo nos ensina hoje, Senhor. Nós conseguimos perceber que Paulo não cedia no respeito ao Evangelho. Paulo era firme, duro, zeloso. E, Pai, nós queremos também ter esse coração. Nos dá, Senhor, esse desejo, essa força, essa intrepidez em defender, em zelar pela Tua Palavra. Nós que estamos vivendo em dias terríveis, da qual nós estamos sofrendo ataques dos falsos mestres em todos os lugares, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a absorver a verdade do Evangelho exposta nas Escrituras e a guardar isso em nosso coração, zelando, protegendo, como um tesouro entregue a cada um de nós. Nos capacitando, Senhor, a levar esse Evangelho a outros também. Pai, no que diz respeito à nossa dureza, nós queremos pedir equilíbrio, Senhor, para saber ser duro na hora certa e ser flexível, maleável, Senhor, quando é necessário, quando convém. Nós admitimos as nossas debilidades em entender como lidar com isso, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude, nos dando, Senhor, esse equilíbrio que nós tanto precisamos. Peço isso por mim, pelos meus irmãos, e grato, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho. Nós te agradecemos. Amém.